Olá pessoal, eu sou Alan Costa e hoje vou mostrar para vocês aqui um hands-on de uma questão prática que acontece muita dúvida dos profissionais com relação a como funciona quando você tem provisórios previamente confeccionados às cirurgias, cicatrizadores personalizados previamente confeccionados às cirurgias. Isso é uma dúvida muito comum, sempre quando a gente posta isso na mídia social, o tempo inteiro as pessoas estão perguntando, mas Alan, como é que você faz o cicatrizador personalizado antes da cirurgia e se você tem que inserir um implante um pouco mais na estrutura óssea? Como é que você sabe quando que você tem que parar com esse implante para que case perfeitamente com o planejamento que foi feito no software? Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, né? Aqui nós temos um modelinho e nesse modelinho que a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês como se fosse a simulação da boca de um paciente, onde a gente tem esse modelo aqui, ó, foi impresso com a resina Model, né, da MakerTech. Então, tanto a impressão de modelo, quanto a impressão da gengiva, simulando aqui a gengiva artificial, né, e a resina de gengiva, desse caso, ok? Aí nós também temos aqui o material que foi feito para a guia cirúrgica, então essa guia cirúrgica foi feita com a BioGuide, foi feita a impressão 3D dessa guia cirúrgica com a BioGuide. O mesmo cicatrizador personalizado que nós temos aqui, ó, que vocês estão vendo nessa parte aqui, ó, é o cicatrizador personalizado que também foi feito com a impressão da BioGuide, ok? E nós temos aqui, nesse exemplo, nós temos uma coroa BioCrown, que nós temos essa coroa aqui da BioCrown, onde essa coroa da BioCrown está sem maquiagem, e aqui nós temos uma maquiagem de uma coroa, porém são a mesma coroa, com o mesmo design, só que é uma BioCrown sem maquiagem, e aqui nós temos uma BioCrown com maquiagem. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que seria um fluxo real na boca de um paciente. Então, partindo do princípio que a gente vai pensar que isso aqui seja uma boca de um paciente, então o que a gente fez para chegar num resultado como esse? Obviamente, você fez um planejamento de cirurgia guiada, fez a aquisição dos exames desse paciente, uma tomografia computadorizada, um escaneamento intraoral, e depois disso você mandou para um planning center, ou você mesmo fez o planejamento no software, e você vai fazer o planejamento digital dessa cirurgia guiada. Depois que você fez o planejamento dessa cirurgia guiada, lá no software de planejamento de implantes, você consegue exportar as malhas lá do software de planejamento de cirurgia guiada, e num software de CAD, como o Exocad, por exemplo, você consegue fazer o planejamento do design de uma coroa, ou seja, o CAD de uma coroa para fazer um provisório, ou você consegue fazer o CAD, o design de um cicatrizador personalizado. Na aula que a gente falou aqui no canal do YouTube, da MakerTech, eu expliquei um caso clínico, onde vocês podem acompanhar ali no caso do YouTube, do canal, onde eu mostrei um caso clínico, uma aplicação clínica disso. Então, quando você faz esse planejamento lá no software, exporta para um software de CAD, como o Exocad, por exemplo, e vai fazer esse planejamento, você exporta as malhas que vêm lá do software de planejamento de implantes, e você tem todas as malhas, como posicionamento do implante, o scan body, e também a segmentação da raiz. E essa segmentação da raiz que nós temos lá no software, ela vai nos ajudar a desenhar o perfil ideal dessa coroa provisória ou do cicatrizador personalizado para que ele tenha o formato exato do perfil de emergência desse dente que você vai extrair ou se você vai deixar parcialmente esse dente na técnica do socket shield, por exemplo. E aí dessa maneira, depois que você faz esse CAD desse cicatrizador ou dessa provisória, você vai fazer a materialização desse cicatrizador, desse provisório. Como? Você pode fazer isso de maneira fresada, e fazer em fresagem, em máquinas de fresagem, ou você pode ter um custo muito menor, com uma alta qualidade, ainda assim, e fazer materiais impressos, como esse que eu expliquei aqui para vocês, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se uma guia, depois dela planejada, ela foi feita a impressão 3D, e aí a gente está trabalhando com um sistema qualquer aqui, só a ideia não é falar sobre o sistema, e sim sobre a técnica, né? Então não importa o sistema que você esteja usando, o sistema de cirurgia guiada que você esteja usando, pense que ele se acopla em qualquer sistema de cirurgia guiada. Eu estou usando um qualquer aqui, vamos dizer, e estou utilizando essa guia. Quando eu fizer essa utilização dessa guia,
Imagine que eu vou lá na boca do paciente, faço a extração do dente. Claro, aqui o perfil já está condicionado porque é um paciente que não é um paciente real, né? Então a gente está simulando aqui a utilização de um paciente que não é real. Então, se você fez o planejamento, você tem a guia e você vai começar a cirurgia do paciente, ok? Aí você vai começar a cirurgia do paciente, você vai seguir todos os passos técnicos lá da cirurgia guiada relativa ao kit que você está utilizando. Aí você vai fazer toda a fresagem desse kit, aqui ó, que nem nessa imagem. Essa aqui vamos supor que se fosse a última broca que a gente estiver utilizando, essa última broca de fresagem do implante que eu estou fazendo, então eu vou fazer toda a fresagem. Depois que você fizer a fresagem do implante, você vai vir com a instalação do implante. Então aqui nós temos uma réplica de um implante aqui, ok? E você vai fazer essa instalação desse implante. O propósito desse curso não é a gente discutir aqui questões de passo a passo técnicos da cirurgia. Eu quero falar com vocês a partir da instalação do implante. Então, a partir da instalação do implante, como que você tem uma provisória que é previamente confeccionada, um cicatrizador personalizado previamente feito também, como que isso você vai encaixar depois da cirurgia? Então, imagine o seguinte, ó, fiz a fresagem desse implante, vou fazer a instalação desse implante, né? Vou fazer a instalação dele, vou pegar lá a catraca, né? Estou lá instalando o meu implante, fui lá, travei o meu implante e instalei ele, ok? Aí fiz essa instalação desse implante, eu tenho a posição desse meu implante. Quando você sabe, lá no sistema de implante que você está utilizando, existe uma indexação. Essa indexação é essa bolinha que tem ali, ó, normalmente nas chaves, e essa indexação que você está vendo ali, ó, com essa bolinha, você vai ver essa indexação, e ela tem que, normalmente essa bolinha tem que ficar virada para vestibular. Então você deixou isso virado para vestibular, instalou o implante lá, olha, vou forçar aqui só para mostrar, instalou o implante, ele ficou virado para vestibular, ok? Olha lá, ficou virado para vestibular, está instalando o implante com o contraângulo ou com a catraca, como eu estava mostrando aqui, fez a instalação desse implante, aí a gente já tem o implante instalado naquela região do dente que você extraiu ou que você deixou parcialmente. E aí agora nós vamos fazer a adaptação do provisório. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Quando você tem um implante, tá? E você instalou o implante lá na região aqui, ó, você instalou esse implante, imagine que aquilo que eu falei, essa indexação que você tem da chave estar virada para vestibular, como mostrei aqui, ó, a bolinha virada para vestibular, tá? Essa mesma indexação que você tem ali, você também tem aqui na base de titânio. Então não sei se eu vou conseguir mostrar aqui no vídeo, mas aqui, ó, tem um dentinho aqui, ó, que é a indexação que a gente tem. Essa indexação aqui, ó, ela coincide com esta bolinha que nós temos aqui na chave. E ela virada para vestibular, a gente sabe que essa indexação ela vai estar virada para vestibular. Daí quando eu tenho essa indexação virada para vestibular, e eu tenho o meu cicatrizador previamente confeccionado, e aqui eu tenho um cicatrizador, e esse cicatrizador também me mostra aqui uma bolinha, aqui na face vestibular, onde eu tenho essa bolinha, vocês conseguem ver ali que tem um achatadinho, um disquinho ali, ó, na vestibular, e esse disquinho, essa bolinha, eu sei que eu vou ter que deixar ela virada para vestibular. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, deixei ela virada para vestibular, ok? Se eu deixei ela virada para vestibular, essa bolinha, com o dentinho que está ali, né, interno, eu sei que é essa face que eu tenho que deixar virada para vestibular, entenderam? Então, isso vale a mesma coisa quando eu tenho, por exemplo, uma prótese provisória. Então, se eu tenho uma prótese provisória, ó, meu dente está virado ali para o dentinho que tem aqui, a indexação, o índex que faz o travamento da prótese para ela não girar aqui nesse cilindro, ele está virado para vestibular. Então, se ele está virado para vestibular, a hora que eu entrar com a minha coroa provisória, aqui nessa região, ó, ela vai ser a mesma coisa. Ó, deixa eu achar o ponto aqui. Ó, ela vai entrar a mesma coisa, essa face vestibular aqui, e ela vai travar aqui nessa bolinha. E aí, uma vez que você for lá no implante e for instalar esse implante, ó, aqui eu estou só fazendo uma demonstração, mas ó, essa base de titânio que nós temos aqui, ó, que ela está cimentada, que você vai cimentar ela ali na base de titânio, a coroa que você vai cimentar na base de titânio, a mesma coisa que você tem aqui no cicatrizador personalizado, igual você consegue ver aqui, ó. Você tem um cicatrizador personalizado, e aí esse cicatrizador personalizado, ele vai ficar virado para vestibular, essa é a face vestibular e essa é a face vestibular desse dente. Se você deixou essa indexação virada para vestibular, quando você for instalar essa coroa,
e é aí que é o momento de você chegar e instalar essa coroa aqui, ó. Quando você fizer o parafusamento dela, aí vamos supor, esse design que a gente faz aqui no software, lá de CAD, o teu protético vai fazer, ou o Planicenter que você está trabalhando vai fazer, ele vai te informar qual que foi a base de titânio que foi utilizada no teu planejamento. Ah, doutor Alan, a base de titânio que a gente usou no seu planejamento é uma base de titânio 0,8 milímetros de altura. Então, se essa base de titânio é uma base de titânio de 0,8 milímetros de altura, você vai pegar essa base de titânio, você não vai cimentar ainda, você vai encaixar ela dentro da tua coroa, que nem eu estou fazendo aqui nessa região, e quando você fizer o encaixe dessa coroa, ali na base de titânio, você vai levar esse conjunto e você vai fazer a prova disso lá na boca do paciente. E aí no momento que você fizer essa prova, você vai ver se essa base de titânio que você está instalando, ela está condizente com o nível que você fez o planejamento do teu caso. E aí olha aqui, ó, não está parafusada ainda. Estou colocando a base de titânio, parafusando ela, e aí estou aqui com a coroa provisória instalada. Você veja, instalei o meu implante, deixei a indexação virada para vestibular, que é a bolinha, peguei a base de titânio, conferi a indexação virada para vestibular, e aqui eu tenho essa coroa, que é essa posição vestibular, coincide exatamente com a face vestibular interna do meu implante. Então, dessa maneira, pessoal, todo mundo pensa o seguinte, né? Poxa, Alan, mas e como que eu vou guardar essa posição da minha base de titânio aqui, né? Como que eu vou fazer para saber que essa face vestibular aqui da base de titânio ficou virada realmente para vestibular? Você sabe justamente ela porque você tem aquela indexação da base de titânio na área cimentável dentro da prótese. E aí todo mundo pergunta, mas daí eu vou ter que guardar qual que é a face do índex que tem ali viradinho para vestibular? Vai que eu cimento aqui fora da boca e faço isso de uma maneira, porque faço isso girado. Por exemplo, se eu não pego aquela bolinha, aquele travamento que tem ali, se eu pego, por exemplo, o travamento próximo, porque nessa base de titânio que vocês estão vendo aqui, ela tem três dentinhos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, tá? Opa, desculpe. Você tem 1, 2, 3. Então, isso quer dizer que qualquer um desses 3 que você faça a cimentação dos dentinhos que tem ali, ó, nessa base de titânio, é esse dentinho aqui, como dentro do implante tem 6 indexações, 6 posições. Se você for ver a chave aqui, ó, ela tem 6 indexações. 1, 2 e assim por diante até completar as 6. Se você deixou essa bolinha virada para vestibular, quer dizer que você tem 3 opções de encaixe nas 6 indexações. Então, ó, essa uma, aí ó, próxima, outra, girou a base de titânio, outra. Então não importa, pessoal, se vocês fizerem a cimentação dessa base de titânio fora da boca, tá? Por mais que você não guarde exatamente qual que é o dentinho que ficou, qual deles, dos 3, não importa, qualquer um dos 3 que você faça a cimentação, tá? Ó, qualquer um dos 3 que você faça essa cimentação, ela lá na boca, ela vai estar virada para vestibular. Entenderam isso? Outra pergunta bastante comum que as pessoas fazem, e lembre-se, essa aqui ó, que eu fiz, é uma base de titânio 0,8 milímetros, ok? Aí, todo mundo me pergunta, Alan, mas e se por algum acaso ocorrer de eu pegar o meu implante e tiver que afundar um pouquinho mais esse implante? Claro, aqui nós estamos falando do inferior, né? Mas se esse inferior permite a descer um pouquinho mais com o implante, ou trocar o implante, vamos supor que você fez um planejamento do implante para um de 10. E você enterrou, conseguiu o torque, mas você gostaria de afundar mais e tem um nervo. O que você vai fazer? Você vai trocar o implante por um implante mais curto e deixar um implante mais profundo. Se você vai trocar por um implante mais curto, e o seu caso foi desenhado com uma base de titânio 0,8, o que você vai ter que fazer? E todo mundo tem essa dúvida, que vai perder a provisória, vai perder o cicatrizador. Não vai. A única coisa, você vai ter que usar uma base de titânio mais alta. Uma de 1,5, uma de 2,5, uma de 3,5.
Então, por exemplo, se você fez um planejamento de um caso de um implante de 8 milímetros e o desenho da tua base de titânio ela é 0,8 e você por algum motivo teve que afundar esse implante a mais para conseguir um pouco mais de torque e você afundou esse implante em torno de 1 milímetro, mais ou menos, então era um implante de 8, você colocou conforme o planejamento da tua cirurgia guiada, porém na hora de inserir o teu implante, por questões de torque, e se o caso permite, se o nervo estiver distante o suficiente para você poder fazer isso, e você instala esse implante 1 milímetro mais profundo, o que você vai fazer? Você vai pegar a próxima base de titânio, que no caso seria uma base de titânio de altura 1,5. Então aqui nós temos uma base de titânio aqui nesse cicatrizador, que é uma base de titânio de altura 1,5. Então se por algum motivo eu afundei mais esse implante, 1 milímetro a mais, eu vou pegar a base de titânio do cicatrizador ali, vou instalar ele para eu ter esse posicionamento, uma base de titânio mais alta, para eu ter esse posicionamento do encaixe ali até o final, ok? Outra coisa bastante importante que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: todo mundo me pergunta e fala, Alan, eu sempre tenho que dar uma leve ajustadinha dessa bolinha, um micrométrico para lá e um micrométrico para cá. Isso é normal, pessoal, sempre acontece isso na cirurgia guiada, por isso que eu não recomendo que você cimente a base de titânio. Você prova o teu caso sem a base de titânio estar cimentada, ela somente encaixada no cicatrizador ou no provisório. Porque esse ajustinho fino que você tem que fazer, que é um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, para cá, você tem que fazer esse ajustinho fino. Olha que exemplo legal que acabou acontecendo aqui no meu caso, por exemplo. Ó. Vocês conseguem ver que essa bolinha que nós temos aqui ó, na vestibular, vocês conseguem ver que esse cicatrizador ele está um pouco assim? Então eu tenho que acertar esse cicatrizador e girar ele um pouquinho mais para eu poder acertar? Estão vendo isso? Então isso é muito legal que aconteceu isso aqui, porque eu vou mostrar para vocês na prática como corrigir isso. E olha que interessante, como que você faz essa correção? Você coloca a chave de novo, tá? E vejam que a minha bolinha, ela tá aqui na vestibular, só que se vocês forem traçar uma linha perpendicular aqui na chave, a minha bolinha está assim, ó. Então eu tenho que acertar a minha chave para que ela venha um pouquinho mais para cá. O que você vai fazer? Você vai pegar um implante e você vai fazer esse ajuste fino de mais uma giradinha de nada, ó. Mais uma giradinha de nada para lá, ó. Ó, vou girar. Pum, girei. Tá vendo? Foi só uma coisa tão sutil que vocês talvez nem tenham percebido o que eu fiz. Mas é só um pequeno ajuste, eu não vou ter que dar um quarto de volta, eu não vou ter que fazer uma volta inteira. É um pequeno ajuste que eu tenho que fazer para fazer com que esse cicatrizador ou o provisório acabe se acertando e ficando exatamente na posição conforme eu fiz o planejamento. E agora, ó, quando vocês forem provar o cicatrizador, vocês conseguem ver ó, que essa bola aqui, que era a que estaria virada para vestibular, ela ficou mais vestibularizada, por causa que eu tive que dar um ajuste na chave um pouquinho mais e esse cicatrizador agora ficou perfeito. Vocês estão vendo que ainda o cicatrizador ele está um pouquinho para fora da gengiva? Estão vendo? Isso também pode acontecer, gente, de vocês terem que fazer esse ajuste fino durante a cirurgia. E aí esse ajustinho fino não é descer muitas vezes uma volta inteira. É normalmente você dá um quarto de volta a mais. Então aqui está só encaixado. Eu vou continuar na simulação aqui para você ver. Ah, eu quero deixar, estou com a base de titânio de 1,5, né? Lembre-se, o meu caso foi planejado com uma base de titânio 0,8. Então 0,8 seria este aqui, tá? Este aqui. Então se eu colocar esse aqui no cicatrizador, eu vou ter um melhor encaixe dessa minha chave aqui eu vou ter um melhor encaixe ali no meu caso, essa de 0,8 que tá aqui no cicatrizador, tá? No provisório. E aí, para eu poder fazer isso, eu posso ou trocar por uma base de titânio mais curta, se o meu sistema assim tiver, ou então, como eu disse para vocês, eu quero deixar o meu cicatrizador um pouquinho mais justo na gengiva, eu quero deixar ele um pouquinho mais adaptado. O que eu posso fazer? Eu vou dar algumas voltinhas a mais no meu implante, claro, se assim eu permitir, ó, não estou dando uma volta completa, eu estou dando um quarto de volta no meu caso. Então, se eu estou dando um quarto de volta no meu caso, e agora eu vou voltar, lembra que estava um pouquinho para fora o cicatrizador? E aí agora eu vou voltar o meu cicatrizador
e vou verificar se agora ele está melhor de acordo com o que eu almejo de posicionamento, de estufar a gengiva um pouquinho e desse posicionamento ideal. Então, ó, estou fazendo o ajustinho fino porque eu achei que ficou um pouquinho girado ainda o cicatrizador. Ó lá, estou fazendo o ajustinho fino, ó. Mais uma coisinha de nada, lembre-se, eu dei 1/4 de volta. 1/4 de volta não vai descer um implante 1 milímetro, eu só estou acertando aqui o que eu quero que esse meu cicatrizador fique o mais justo possível na gengiva. E aí, ó, aqui não parafusei ainda, ó, só estou encaixado, mas olha como a situação do cicatrizador já está mais no nível da gengiva, já está melhor essa adaptação. Então esse cicatrizador, uma vez que ele for, aí sim, gostei, agora gostei, é isso aí mesmo que eu quero fazer. Foi lá e fui fazer a cimentação, já vou falar sobre isso para vocês. Fiz a cimentação e olha aqui, ó, o que eu tenho. Eu tenho um melhor posicionamento do meu cicatrizador. Ainda tem um pescocinho de nada aqui, mas é um modelo manequim, pessoal, não é um caso real. Mas se vocês acharem que ainda tem uma coisinha de nada que ainda precisa ser melhorado, desce mais 1/4 de volta no implante, vai para a próxima bolinha. Lembre-se, você tem 6 bolinhas aqui para você pegar ainda a próxima posição nesse sistema de implante a qual a gente está utilizando. Então você tem essa possibilidade de ir achando os próximos passos, as próximas bolinhas para que você possa fazer o teu caso, ok? Aí muita gente então, essa parte pergunta, essa questão da parte de cimentação dessa base de titânio ou do provisório. Como que você vai fazer essa cimentação dessa base de titânio ou do provisório? Tá? Você pode fazer essa cimentação com qualquer sistema resinoso que você estiver trabalhando. Tá? Se você estiver trabalhando com uma BioCrown, que é o que nós temos aqui, você vai fazer uma cimentação com cimento resinoso, porque a BioCrown ela é da família das resinas compostas. Então não é resina acrílica. Essa é da família da resina composta. Então, se ela é da família da resina composta e você está usando o material, você vai fazer uma cimentação igual como se você estivesse cimentando o material da família da resina composta. Então, se você tem um bloco fresado em resina ou qualquer coisa assim, ou uma resina impressa como essa, você vai usar qualquer cimento resinoso e proceder tecnicamente na cimentação exatamente igual você faz a cimentação de uma resina. Então, aí os passos que você realmente decidir. Lembrando que você cimenta isso fora da boca, essa coroa, e ela vai ter indexação, que nem eu falei ali, sempre 3 posições, e por mais que eu estou girando aqui, ó, eu estou girando ela, e eu ainda não vou perder essa indexação. E aí você cimenta ela, e depois que você cimentar, tira o excesso, fotopeneliza, ou se você não estiver usando um cimento dual, você pode deixar a cura sozinha, ou usar a foto, fica a teu critério. E se você fizer uma cimentação de um cicatrizador, eu aqui é uma BioGuide, então eu para fazer a cimentação do cicatrizador, eu uso o mesmo cimento resinoso. Mas se você quiser, você pode usar resina Flow, caso você preferir, ou você pode usar toda a linha da Hemospon Pater também, do grupo Makira, para poder fazer a cimentação, que é a qual eu uso. Eu uso a Pater Flow do grupo Makira para poder fazer a cimentação, porque elas são todas da mesma família também, e você vai conseguir fazer a cimentação do teu caso. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica hoje para a utilização das bases dos cicatrizadores personalizados previamente fabricados à cirurgia, os guias cirúrgicos e os provisórios, que você pode ter tudo isso pronto antes da cirurgia. E vocês viram, se eu tenho um cicatrizador personalizado feito antes da cirurgia, eu basicamente tenho que adaptar ele na minha base de titânio. Eu não vou ter que ficar fazendo reembase, eu não vou ficar tendo tempo de mexer com sujeira e acrílico e coisa durante a cirurgia, porque isso já está pronto previamente. Então eu termino a minha cirurgia muito mais limpa, muito mais rápido, e isso é economia no meu bolso, porque eu vou ter menos tempo de trabalho e vou trabalhar num ambiente muito mais limpo e muito mais seguro, porque eu tenho previamente tudo confeccionado. E muitas vezes você se surpreende, porque você acha que tudo isso vai custar muito mais caro, só que quando você põe na ponta do lápis e vê que o teu tempo clínico é o que há de mais caro dentro da tua rotina clínica, e você começa a conseguir fazer mais casos em menos tempo, aí que você começa a realmente ganhar dinheiro. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui que a gente deu aqui hoje, e qualquer pergunta é só mandar pra gente que a gente está à disposição. Um grande abraço a todos.